Mateus, capítulo 22, versículo 37. Os irmãos que forem achando, vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. A Bíblia diz assim, vamos ler a partir do versículo 34, para nós pegarmos aí o contexto. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Versículo 37. E disse Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O título da mensagem nesta noite é: o que devemos amar? É uma pergunta. O que devemos amar? E pela graça de Deus, durante a mensagem, nós estaremos respondendo esta pergunta. O que devemos amar? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estarmos aqui, reunidos na Tua presença. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, transgressões. E gostaria de pedir que o Senhor venha me usar nessa noite, falando aos corações dos nossos amados. Senhor, nós carecemos ouvir a Sua voz, nós carecemos, Senhor, ter um tempo de comunhão com o Senhor. E que não eu, mas o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Ajude-nos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Nesse texto aqui, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, o Senhor Jesus ele é interrogado sobre o maior dos mandamentos. No Antigo Testamento existiam muitos mandamentos. A gente conhece os 10, né? Os 10 são os mais famosos, mas existem muitos mandamentos. Não sei se 300, 600 mandamentos, mas são muitos mandamentos. E o Senhor Jesus, ele resume toda a lei mosaica em apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Meus amados irmãos, na Bíblia, nós encontramos várias orientações, ordenanças, mandamentos para aqueles que amam ao Senhor Jesus, ou melhor, para aqueles que conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador, aqueles que experimentaram o novo nascimento em Cristo Jesus. A Bíblia nos orienta a que amem. Nós podemos ver aqui amar o Senhor Deus, amar o nosso próximo, mas a essência da igreja de Cristo é o amor. Nós precisamos amar. Mas aí entramos em uma pergunta. O que é amar na Bíblia? Infelizmente, o mundo não conhece o verdadeiro amor. Infelizmente, o mundo conhece um amor mundano, mas não o verdadeiro amor. Na Bíblia, nós encontramos uma palavrinha no original, que é a palavra agape, ou ágape. Essa palavra no original, ela expressa um amor incondicional. O amor que Deus demonstrou a nós pecadores. Jesus, o Senhor Deus, nos amou sem nós merecermos. O Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. E Ele decidiu, antes da criação do mundo, antes de acontecer o pecado, Ele decidiu nos amar incondicionalmente. E a Bíblia declara isso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos
diz para nós, 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus amados irmãos, o verdadeiro amor bíblico, o significado é estar pronto para sofrer pela pessoa que você ama. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Jesus entregou a sua própria vida para que pudesse salvar a nós. E com esse ato de entregar a sua vida lá na cruz do Calvário, ele provou para nós que ele nos ama de verdade. Então, amar, irmãos, não é sentimento. Amar é uma escolha, é uma decisão, e amar é estar pronto para sacrificar a si mesmo por aquele a quem nós amamos. E nesta noite, meus amados irmãos, eu quero apresentar algumas coisas que a Bíblia nos ensina que nós precisamos amar de todo o coração. A Bíblia nos apresenta algumas coisas que nós precisamos aplicar o nosso amor, que nós devemos escolher amar incondicionalmente. E nós vamos ver 3 coisinhas nesta noite, e daqui a pouquinho você vai estar indo embora para jantar, se você ainda não jantou. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ordena amar a Deus acima de todas as coisas. Nós podemos ver nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo 37, o Senhor Jesus dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A palavra amarás aqui, ou melhor, o verbo amarás, ele está conjugado de uma forma que dá a expressão de uma ordenança. Jesus está aqui ordenando-nos amar a Deus. E nós, como conhecedores da verdade bíblica, conhecedores do Senhor Deus, do verdadeiro Deus, do Deus vivo e verdadeiro, nós que conhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos amar a Deus. Amém, irmãos? Amar a Deus, nós podemos ver aqui que nós precisamos amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Precisamos amar a Deus acima de nossa própria família. Irmãos, alguém que ama a Deus acima da sua família, certamente ele vai amar a sua família conforme Deus ama. Nós precisamos colocar Deus acima das prioridades da nossa família, meus amados irmãos. Nós precisamos aprender este princípio. Mais do que amar os nossos filhos, mais do que amar o nosso cônjuge, mais do que amar papai e mamãe, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Precisamos amar a Deus mais do que os nossos prazeres. Eu sei que tem irmãos aqui que gostam muito de futebol. Amém, não, irmãos? Eu gosto. Hoje eu fui pesquisar, falei, mas hoje não está passando futebol, não? Né? Mas estava passando um jogo lá de seleção, vai passar um jogo mais tarde, né? Eu gosto de futebol, eu gosto de assistir, eu gosto de jogar, mas assim, não garanto não, mas sabe, corre lá atrás da bola lá, né? Eu gosto. Eu sei que tem irmãos aqui que gostam de ir para o rancho, pescar. Tem irmãos que gostam de viajar. Eu conheço irmãos lá em Cuiabá que o hobby deles é viajar. Eles têm condições, Deus deu condição para eles fazerem isso, eles se programam, então de vez em quando eles viajam. Eles pegam a família, entram no avião e vão para algum lugar. Tem gente que gosta. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos amar a Deus mais do que os nossos prazeres, mais do que os nossos hobbies, mais do que aquilo que nós investimos tempo. Deus precisa ser a nossa prioridade. Amém? Nós precisamos amar a Deus mais do que a nós mesmos. Nós já falamos aqui várias vezes, nós naturalmente temos tendências egoístas. O nosso velho homem, o homem que não conhece Jesus,
ele naturalmente é egoísta, e nós precisamos crucificar esse homem egoísta na cruz de Cristo, todos os dias. E quando este velho homem, essa velha natureza, ela é crucificada em Cristo, irmãos, então nós vamos pensar, nós vamos, melhor, colocar a Deus acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Então, irmãos, precisamos colocar a Deus acima da nossa família, amar a Deus acima da nossa família, amar a Deus acima dos nossos prazeres, e precisamos amar a Deus acima de nós mesmos. Precisamos amar a Deus com todo o nosso ser. O texto bíblico diz: amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Que você precisa amar a Deus com a totalidade do seu ser. Você precisa amar a Deus de todo o seu coração. Isso envolve, irmãos, emoções. Isso envolve vontade de você fazer força por algo. A gente, às vezes, quando quer algo, a gente se esforça por algo. Você quer comprar alguma coisa, você vai se esforçar para alguma coisa. Eu conheço pessoas que, para alcançar o sonho da casa própria, e não tem nada de errado com isso, viu, irmãos? Eles se esforçaram, eles cortaram gastos, pararam de comprar refrigerante, pararam de passear final de semana, de comer um lanche, uma pizza final de semana, para realizar o sonho da casa própria. Isso envolve vontade de querer algo. Então, quando fala que nós precisamos amar a Deus de todo o coração, envolve vontade, esforçar-se por algo. Quando fala de nós amarmos com toda a nossa alma, isso envolve intimidade. Isso é lá do profundo do nosso ser, da nossa alma. E de todo pensamento, de todo intelecto, de toda razão, tudo aquilo que toma o nosso tempo. Irmãos, nós precisamos amar a Deus com a totalidade do nosso ser. E quando nós amamos a Deus com todo o nosso ser, meus amados, nós vamos viver para Ele. Nós vamos investir nossa vida para Ele. Nós iremos tomar decisões priorizando Ele em nossas vidas. E, infelizmente, muitos crentes em Cristo Jesus tomam decisões erradas em suas vidas porque negligenciam Deus e colocam outras coisas como prioridade na sua vida. E vão, lá no final, quebrar a cara. Vão tentar voltar e corrigir as coisas, porque não priorizou Deus na sua vida. Mas quando o crente em Cristo Jesus, ele escolhe amar a Deus acima de qualquer coisa, irmã Hilda, não tem como nada dar errado. Amém, irmãos? E graças a Deus por isso. Irmãos, quando nós amamos a Deus com todo o nosso ser, nós estamos prontos para viver por Cristo. Mas nós também estaremos prontos, se necessário for, para sofrer por Cristo. A Bíblia conta a história de Perpétua e Felícitas, duas mulheres cristãs que viveram aí por volta aí do segundo ao terceiro século, eu não me lembro exatamente. Justamente, as duas foram presas na perseguição que o Estado romano, do Império Romano, estavam fazendo aos cristãos. E as duas foram presas. Perpétua, ela estava grávida. Presa, irmã. Ela foi presa não porque fez alguma coisa, irmã Hilda. As duas foram presas porque elas amavam Jesus. E Perpétua estava grávida, ela ganhou o neném, o bebezinho dela, dentro da prisão e doou para uma família cuidar. E as duas foram jogadas na arena. Às vezes você vê vídeos lá da Itália, você vê imagens do Coliseu. Aquele lugar, durante 4 séculos, cerca de 4 séculos, irmãos, se tornou palco de martírio de muitos irmãos em Cristo. Muitos irmãos em Cristo derramaram seu sangue por amor a Jesus naquele lugar. E ali, Perpétua e Felícitas foram lançadas ali no Coliseu para serem mortas por um touro. O touro investiu várias vezes contra elas, mas não conseguiu sucesso para tirar a vida delas. Então, o imperador mandou o gladiador entrar na arena e tirar a vida delas.
Perpétua foi a primeira a ser morta. A segunda foi Felícitas. Mas Felícitas, ela estava ferida, mas ainda estava, vamos dizer, em pé. E o gladiador chegando, tremendo para tirar a vida dela, Felícitas pegou a espada do gladiador, colocou ela no seu pescoço, numa forma de dizer: eu estou pronta para encontrar com o meu Senhor. Eu estou pronta para dar a minha vida por Jesus Cristo. E esse deve ser, irmãos, o sentimento, a atitude de todo crente em Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, estar dispostos a viver por Jesus. E se necessário for, nós precisamos amar tanto o Senhor, a ponto mesmo de dar as nossas vidas por amor do seu nome. Amém, irmãos? Em segundo lugar, primeiro nós falamos que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E em segundo, nós precisamos amar pessoas. Você foi salvo em Cristo Jesus para amar pessoas. Podemos ver aqui no versículo 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Infelizmente, nós vemos hoje muitas pessoas invertendo seus valores, amando coisas, amando objetos, bens materiais, riquezas, e desprezando pessoas. Mas você, meu amado irmão, foi salvo para amar pessoas. Foi salvo para amar vidas. E você precisa entender isso. Coisas, eu ouvi isso uma vez, e sempre que tenho oportunidade eu replico isso. Eu tento transmitir isso. Coisas são feitas para serem usadas, e usadas para a glória de Deus. Amém? E pessoas foram criadas para ser amadas, também para a glória de Deus. Nós precisamos amar, irmãos, aqueles que estão mais próximos de nós. Começar dentro de nossa casa. O marido, ele deve amar a sua esposa. Isso é uma ordem de Cristo para os maridos. A esposa precisa amar o seu marido. E quando nós falamos amor aqui, irmãos, nós estamos falando de estar dispostos a sofrer por amor ao nosso cônjuge, aquele que nós amamos. Então o marido precisa amar a sua esposa, a esposa precisa amar o seu marido, os pais precisam amar os seus filhos, os filhos amar os seus pais, e assim por diante, cuidando, zelando, levando Jesus a este que nós mais amamos. Amém? Nós também precisamos amar os nossos irmãos em Cristo. Irmãos, a Bíblia apresenta os nossos irmãos em Cristo como parte da nossa vida. Quando nós fomos salvos por Jesus e fomos agregados em um corpo, agora nós somos membros de um corpo, ou seja, nós somos membros um dos outros. É como se fosse uma família, até mais do que uma família. E nós precisamos demonstrar amor um pelos outros. Eu preciso amar a irmã Hilda, eu preciso amar o irmão Douglas, eu preciso amar o pastor Timóteo, a irmã Ana, o Jonas. Nós precisamos amar uns aos outros. Inclusive, lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 21, e 1 de João, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo João coloca da seguinte maneira: se você não ama seu irmão, você não conhece Jesus. Num certo sentido, amar o nosso irmão é evidência da nossa salvação em Cristo Jesus. Então nós precisamos amar os nossos irmãos em Cristo Jesus, da mesma maneira que Jesus nos ama. Amém, irmãos? E nós também precisamos amar, irmãos, nós poderíamos falar os nossos amigos, mas eu já quero aproveitar e ir lá além. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 5:44, Ele não nos manda amar nossos amigos. Ele nos manda fazer algo a mais. Ele nos ordena amar os nossos inimigos. Inimigos aqui a gente poderia encontrar, por exemplo, aquela pessoa que não gosta da gente, que não vai muito com a nossa cara,
aquele que fala mal da gente. Então, é esse aí que Jesus fala para a gente amar. Porque amar aquele que ama a gente é fácil demais. Pastor Timóteo, é fácil amar Rebeca. Ela demonstra amor para o Senhor. Ela mostra que ama o Senhor. É fácil demais. Mas, irmãos, amar quem despreza a gente é difícil. Mas se nós queremos fazer a diferença neste mundo aqui, irmãos, nós precisamos amar aqueles que nos desprezam. Nós precisamos demonstrar amor. Nós podemos demonstrar amor orando por eles. Podemos demonstrar amor falando de Jesus para eles. Há diversas maneiras, mas a Bíblia diz para você amar essas pessoas. E quando você amar essas pessoas, demonstrar amor por essas pessoas, a sua luz, a luz que você reflete de Jesus, ela irá brilhar intensamente. E as pessoas irão ver Jesus na sua vida. Então ame, irmãos, sua família, ame seus irmãos e ame até mesmo aqueles que se colocam como nossos inimigos. E por último, meus amados, nós vimos que nós precisamos amar a Deus. Em segundo, nós precisamos amar pessoas. Em terceiro e último lugar, nós precisamos amar a obra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Esse texto, Paulo está falando sobre o amor que que o marido deve para com sua esposa. Mas ele fala algo muito especial aí em Efésios. Parece que Efésios fugiu da minha Bíblia. Aqui, Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres. A orientação para os maridos. Mas veja o que diz a partir daqui. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, nós não encontramos um versículo claramente que Jesus está falando para você amar a sua igreja. Mas se Jesus amou a igreja, nós também precisamos amar a igreja. Amém, irmãos? Precisamos amar a nossa igreja. Nós precisamos, irmãos, amar a congregação local que Jesus Cristo estabeleceu na nossa cidade para que nós possamos congregar, servir e adorar o nosso Deus. Amando a igreja, nós estaremos amando a obra de Deus. Amém, irmãos? Precisamos amar. Irmãos, e Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Se Jesus amou a igreja, nós precisamos amar. Irmãos, eu cresci na igreja batista. Eu sou batista. E eu vou dizer com todo o meu coração, irmãos, eu amo a igreja batista. A igreja batista tradicional, histórica. Eu amo, porque é uma igreja que procura viver a palavra de Deus. Eu amo a minha igreja em Franca, a Igreja Batista Macedônia de Franca. Eu amo a Igreja Batista Independente de Ibraci, a igreja que eu cresci, a igreja onde eu tive a oportunidade de conhecer Jesus como meu Salvador, de crescer na fé. E eu amo a Igreja Batista Macedônia de Cássia. Estou aprendendo a amá-la todos os dias da minha vida. Irmã, eu vou dizer algo aqui. Eu estou disposto a sofrer por essa igreja. E você também está disposto a amar a sua igreja? Você realmente ama a igreja de Jesus? Você está disposto a sofrer, se necessário for, para ver a obra de Deus avançando? Eu estou, irmãos. Posso dizer isso com todo o meu coração. Além da igreja, nós também precisamos amar a obra missionária. Nós precisamos amar os missionários. Nós estamos vivendo nos dias que os filmes de super-herói, eles estão aí, vamos dizer, no primeiro lugar nos filmes que estão sendo lançados. Estão batendo recordes de bilheteria. Os jovens, crianças, adolescentes, até mesmo adultos,
estão investindo dinheiro e mais dinheiro para assistir esses filmes, enfim, gostam e investem pesado nisso, em filmes de super-heróis. Irmãos, mas nós temos, irmãos, homens e mulheres que Deus tem levantado na sua igreja, na obra de Deus, e esses devem ser vistos como verdadeiros heróis, que são os missionários. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, e responda de coração. Não importa se você vai estar errado ou não, mas responda. Quantos aqui nesta noite poderia dizer, pastor, eu sou fruto de missões? Levanta a sua mão. Eu sou fruto de missões. Eu sou fruto da obra missionária. Amém. Amém. Irmãos, todos nós aqui, todos nós somos frutos da obra missionária. Porque Jesus estabeleceu a sua igreja lá em Jerusalém, lá no Oriente Próximo, lá em Israel. Jesus, ele morreu lá, ele ressuscitou lá, estabeleceu a sua igreja lá, e ele deu à sua igreja a ordem de ir por todo o mundo. E graças a Deus, que homens e mulheres, que graças a Deus pelas famílias missionárias, que obedecendo o ID, se levantaram e chegaram até nós. Amém, irmãos? E esses devem ser vistos como nossos heróis. Pastor Roberto Smith já está com 70 anos de idade, problema de coração, metade do coração funciona, mas está lá, trabalhando, procurando agradar a Deus até o seu último suspiro aqui na terra. Irmãos, esses homens, pastor Timóteo Ingram, pastor Jaime Rose, que já partiu para a glória celestial, esses homens precisam ser honrados. Eu não estou falando de idolatria, nós estamos falando de honra a quem honra, amém, irmãos? Porque esses homens precisam ser vistos, essas famílias precisam ser vistas como heróis. Porque um dia eles foram chamados e prontamente eles disseram, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eles foram enviados para o campo missionário e estão realizando a obra de Deus. O Brasil é resultado de obra missionária. Então toda igreja, todo ministério é fruto de missões. E por essa razão, irmãos, nós precisamos amar missões. Nós precisamos amar os missionários. Porque alguém um dia veio até a nossa cidade, veio até o nosso estado, nosso país, pregar o evangelho para nós. E nós ouvimos o evangelho e recebemos Jesus como Salvador, cremos nele e fomos salvos pela sua graça e pelo seu poder. Amém? Graças a Deus por isso. E nós também precisamos amar, irmãos, as almas perdidas. A Bíblia declara claramente, Deus amou o mundo, Deus amou as almas, e da mesma maneira, nós também precisamos amar as almas. Nós precisamos ter compaixão das almas, como Jesus teve. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, Jesus, ao olhar para as multidões, a Bíblia declara que ele teve compaixão. A palavra compaixão, irmãos, é um pesar no coração, é um amor intenso no seu coração em favor de outra pessoa. Alguém certa vez classificou compaixão da seguinte maneira: compaixão é amor em ação. E nós precisamos amar almas, amém, irmãos? Jesus, ao olhar para nós, um dia, ele teve compaixão de nós e escolheu nos salvar, amém? E da mesma maneira, nós precisamos amar almas. Irmãos, as almas estão aí, perdidas, dando passos largos ao inferno. E Jesus nos deu a responsabilidade de anunciar ao mundo o amor de Cristo, de anunciar ao mundo o Evangelho. Hoje de manhã o pastor Timóteo explicou o que é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Jesus, o que ele fez na cruz, que ele morreu por nossos pecados, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. E todo aquele que crê no Evangelho, que crê em Jesus, que confia plenamente naquilo que Jesus fez na cruz, confia sua eternidade na obra de Cristo na cruz, a Bíblia diz que este é salvo pelo poder de Deus,
é salvo por meio da fé, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos pregar. Uma das maneiras que temos de demonstrar amor para as pessoas é falando do grande amor de Deus para com as suas vidas. Existem pessoas, irmãos, que a Bíblia compara a porcos, que você vai chegar, vai apresentar o Evangelho e ele vai desdenhar. Então a esses, irmãos, você não tem que se preocupar. Não precisa se preocupar com eles. Faça a sua obrigação. Mas a partir do momento que eles começam a agir como porcos, ou seja, desdenhar do Evangelho de Cristo, deixa eles para lá. Mas continue pregando. Porque há muitas pessoas, irmãos, que estão carentes do amor de Deus. Pessoas que estão pensando, inclusive, que estão em depressão, que estão angustiadas, com seu coração amargurado, pensando talvez até mesmo no suicídio. E o único que pode preencher o coração dessas pessoas, dar uma nova vida a essas pessoas, é Jesus Cristo. Então fale do amor de Deus. Não guarde só para si a mensagem do amor. Fale de Jesus. Reparta o Evangelho. Tem pessoas que estão carentes e você é o instrumento, o vaso que Deus separou para falar de Jesus àqueles que mais precisam. Então, irmãos, fale do amor de Deus, demonstrando amor pelas almas perdidas. Concluindo, nós vimos que a Bíblia nos ensina que nós precisamos amar. Deus está trabalhando em nossas vidas, irmãos, para que nós possamos ser homens e mulheres que amam a Deus, que amam pessoas e que amam a obra de Deus. Nós precisamos amar isto que nós mencionamos nessa noite, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer que você ame a Deus. Deus quer que você ame pessoas. Deus quer que você ame a obra de Deus. Nós precisamos aprender a amar aquilo que Deus ama. E eu pergunto para você nesta noite: você ama a Deus de todo o seu coração? Como está a sua vida pessoal diante de Deus? Você realmente tem procurado colocar Deus como prioridade em sua vida? Você tem feito sacrifícios pessoais por amor a Deus? Isso vai determinar se você de fato ama a Deus ou não. Você tem amado pessoas? Como nós falamos nessa noite, muitas pessoas estão invertendo os valores, amando mais coisas materiais e desprezando pessoas. Mas nós precisamos aprender a amar pessoas. E o que você tem feito para demonstrar amor às pessoas? Você tem se sacrificado por amor à sua família? Se sacrificado por amor a seus irmãos em Cristo? Se sacrificado por aqueles que até mesmo desprezam você? Você precisa amar. Você tem amado a obra de Deus? O que você tem feito? O que você tem sacrificado em sua vida por amor à obra de Deus? Você tem investido a sua vida na obra missionária? Você tem orado por missionários? Você tem investido tempo na obra de Deus? Você tem investido recursos na obra de Deus? Se não, irmãos, significa que você não está amando a obra de Deus como deveria. Nós somos falhos, somos fracos, mas quando deixamos Deus agir em nossas vidas, Ele vai nos usar para que nós possamos ser instrumento dEle. Ele vai trabalhar em nós para que nós possamos amar aquilo que Deus ama, amém? Então, irmãos, o desafio, a minha recomendação, a minha orientação, o conselho de Deus para as nossas vidas é: amem, procurem amar, procurem ser homens e mulheres que amam a Deus, que amam pessoas e que amam a obra de Deus. Somente amando como Deus ama é que iremos fazer a diferença, é que iremos realmente demonstrar que Cristo vive em nós e que nós somos de Jesus Cristo.